A paz do Senhor a todos. Queridos, algumas pessoas me questionam se ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Eu vou tentar aqui explicar mais ou menos o que eu entendo a respeito do batismo no Espírito Santo. Existem alguns pentecostais, meu irmão, que fazem a diferença entre o dom de línguas e o batismo no Espírito Santo. E outro que se distingue superficialmente, classificando a língua como evidência do batismo no Espírito Santo. Mas do que na prática, meu irmão, ambos, novamente, é preciso dizer que essa crença, apesar de bem popular, é bastante desprovida do fundamento bíblico, meu irmão. Até hoje, eu vi 3 textos serem suscitados em favor dessa tese, a qual estou falando aqui, meu irmão. Eu vou tentar aqui analisar individualmente cada uma delas. Amado, os apóstolos lá em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. E estes, ao chegar, oraram para que ele recebesse o dom do Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João impuseram-lhe as mãos e eles receberam o Espírito Santo, como está escrito lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 14 a 17. Amado, o argumento usado é que os cristãos de Samaria já eram convertidos, pois já haviam sido batizados. Mas eles tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo. E não haviam sido batizados no Espírito Santo. O que aconteceu quando Pedro e João lhe impuseram as mãos? Amado, parte nenhuma dos capítulos diz que esses cristãos passaram a falar em língua. Os apóstolos lhe impuseram as mãos. A única coisa que diz é que eles receberam o Espírito Santo. E o texto, na verdade, prova que o batismo no Espírito Santo consiste no recebimento do Espírito Santo. Ou seja, dizer que alguém foi batizado no Espírito Santo significa dizer que ele recebeu o Espírito Santo. Uma vez eu pregando, eu disse para uma pessoa, Jesus era cheio do Espírito Santo. Ele mesmo é o Espírito Santo. Jesus não falava em língua, querido. Sei que o que eu estou falando aqui vai ser um pouco polêmico. E aqui diz, lá no livro de Atos, capítulo 10, eu estou aqui no livro de Atos, lá no livro de Atos, capítulo 10, versículo 44 a 47, diz, enquanto Pedro ainda estava falando, vou pegar aqui minha Bíblia aqui, livro de Atos. Enquanto Pedro estava falando as palavras, o Espírito desceu sobre todos que ouviam. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois ouviam falar em línguas e exaltando Deus. E a seguir Pedro disse, pode alguém negar a água impedindo que este seja batizado? E eles receberam então o Espírito Santo. Querido, este texto aqui fala expressamente que o batismo no Espírito Santo é considerado que o batismo no Espírito consiste no recebimento do Espírito. E aqui no versículo 47, deixa bem claro que eles receberam o Espírito Santo. Podemos inferir que eles foram batizados com o Espírito. Mas isso não prova que alguém que não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo. Só prova que alguém que fala em línguas é batizado, que recebeu o Espírito Santo, senão não conseguiria falar. E as manifestações, querido, desses dons é uma evidência
para que a pessoa que possui o Espírito Santo, porque este é quem constitui, como está lá no livro de Coríntios, capítulo 12. Mas isso não significa necessariamente que tenha que possuir o dom de língua especial ou que os dons se manifestem sempre de imediato. Querido, eu sou batizado também no Espírito Santo, mas nem toda vez eu falo em línguas. Isso me fez aqui recordar que certa vez eu chamei um diácono para orar pelas ofertas. E este diácono chegou lá no altar e de repente começou a sapatear. E parecia ser uma metralhadora, parecia uma rajada de metralhadora. Cheguei e botei a mão no ombro dele e digo, calma, calma. Ele me olhou e eu disse para ele, isso não é dom de espírito não, meu irmão. Porque a pessoa tem que ter discernimento, saber o que vem do espírito e o que não vem. Tem pessoas que é tipo papagaio ensaiado. Desculpa ele estar falando disso aqui, mas tem pessoa que é tipo papagaio ensaiado. O que ele aprende, ele fala. E na igreja tem muito disso, meu irmão. Então, para encerrar, eu quero dizer, há numerosas provas bíblicas de que o dom de língua nem mesmo é para todos os crentes, meu irmão. Apesar de todos serem cheios de espírito. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 12, como eu li aqui agora, Paulo escreveu, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vós, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizaram milagres, os que têm o dom de curar, os que têm o dom de prestar ajuda, e os que têm dom de administração e os que falam em diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Tem todos o dom de realizar milagres? Nem todos têm um dom de curar. Falam todos a mesma língua? Todos interpretam? Esta palavra está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27 e 30. Amado, Pedro e Paulo aqui, estão fazendo uma pergunta retórica. Ou seja, uma pergunta da qual a resposta já está explícita na pergunta. Que neste caso é não. Assim como nem todos são profetas ou têm um dom de cura. Isso me fez recordar que certa vez eu estava pregando. E um rapaz, ele disse, pastor, eu queria ser como o senhor, cheio do Espírito Santo assim. E ele foi uma tarde de louvor e lá ele começou a dizer que uma irmã estava cheia de pombagira, sendo que essa irmã estava com o esposo. Ele levou um soco no rosto, viu? E quando eu cheguei na casa dessa pessoa, que eu olhei o olho dele roxo, eu perguntei qual o motivo. Ele me contou. Digo, irmão, seja você próprio, não imite ninguém. Eu não procuro imitar ninguém, querida. Eu faço aquilo segundo o Espírito Santo me autoriza. Que Deus abençoe a todos.